Vamos lá. Hoje nós vamos tratar com um verbo. Serão 4 verbos que nós vamos lidar para dizer que somos uma igreja viva. E eu gostaria de incentivar vocês a marcar esses verbos e que eles se tornem para vocês o lema de vida de vocês. Essa é a ideia, essa é a visão da igreja. É aquilo que Deus tem nos levado a viver, a experimentar, para que possamos ser uma igreja viva. Hoje nós vamos lidar com o texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1 inteiro. Mas nós só vamos ler alguns versículos, depois a gente vai continuando e lendo conforme o decorrer do sermão, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o verbo viver. E Atos, versículo 12, 13 e 14 do capítulo 1 diz o seguinte: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesse momento nós nos curvamos mediante a Tua palavra. Ao considerarmos a Tua Sagrada Escritura nessa noite, essa porção preciosa da Tua palavra, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos admoeste, que o Senhor também nos abençoe, porque não existe uma vida que vale a pena ser vivida longe do Senhor. Que bênção é poder te servir. Fala conosco, Senhor, para que possamos sair nessa noite desse nosso encontro, convictos de que nós estamos então vivendo a mensagem do Teu Evangelho. Sê conosco, Jesus, nós te pedimos, nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Por gentileza, tome seu assento. Eu vou fazer uma pergunta, e pode ser que tenha uma geração aqui que não entenda o que eu vou dizer. Uma brincadeira nossa. Eu, por exemplo, sou o famoso Millennium, né? Eu sou nascido em 89, 16 de março de 89. E eu já não sou mais tão jovem assim. Não sou mais tão novinho assim. Tem uma geração já na minha frente, a famosa geração Z. E talvez essa geração não entenda o que eu vou falar. Mas olhando aqui bem por cima, a maioria dos senhores vai me entender. Por quê? Quem aqui já brincou de telefone sem fio, confessa pecado agora? Ser perdoado deste mal, aleluia. Bom, a gente brincou de telefone sem fio. Para a geração Z que não entende, existia uma época que os telefones ficavam plugados num fio, antes de todo mundo ter o celular no seu bolso, viu, gente? Não só para carregar, ficava ligado o tempo todo. Mas a intenção da brincadeira é a mesma, igual nos dias de hoje. A ideia era que era transmitido uma comunicação através daquele aparelho que estava conectado nas redes de telefonia. Hoje, todos estão conectados na rede mundial de computadores, a internet. Mas então a intenção é quase que a mesma. Mas o que acontecia nesse telefone sem fio? A gente se juntava, ficava um do lado do outro, e a brincadeira tinha que ser da seguinte maneira. Um falava uma frase, algo difícil, complicado, ou até fácil, e as pessoas iam falando uma no ouvido das outras, sem deixar que a outra pessoa que está mais distante escute. E aí você chegava e falava uma coisa aqui no começo, e normalmente, quando chegava no final, era um negócio totalmente diferente do que foi falado no começo. Principalmente se tivesse um atentado no meio da fila, que pegasse e mudava, ele pegava e mudava de propósito a frase, para complicar a situação. Mas a ideia era ver como que a gente tem o poder da nossa comunicação, transparência e clareza na transmissão. E por que isso tem a ver com o que nós vamos lidar hoje? Tem tudo a ver com o que nós vamos lidar hoje, porque nós como igreja, uma igreja viva, tem que aprender que nós somos responsáveis em proclamar algo, em levar algo, em anunciar algo. E isso que nós anunciamos não pode de maneira alguma ser conturbado ou deturpado da mensagem original. E o que uma igreja viva, então,
ela consegue transmitir, ou que ela deve transmitir com o seu testemunho, com o seu viver. Uma igreja viva vive o evangelho de Jesus Cristo na sua inteireza. Uma igreja viva, ela caminha vivendo sempre no evangelho de Jesus Cristo. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que esse livro de tamanha importância para o contexto bíblico, porque sem ele nós pouco entenderíamos as epístolas. Sem ele nós pouco entenderíamos a consequência dos evangelhos. Sem esse livro nós provavelmente não teríamos uma igreja formada. Sem esse livro nós não teríamos a compreensão do que somos hoje e o que devemos ser. Por isso esse livro faz uma conexão muito interessante para a gente. E hoje nós vamos ver de maneira resumida. Confesso a vocês que hoje não é tão aprofundado. É resumido, porque o capítulo é muito longo. Mas nós vamos ver de maneira resumida que uma igreja de verdade, uma igreja viva, ela vive pelo evangelho de Jesus Cristo. Isso é ser uma igreja viva. Então, nessa nossa série, onde nós vamos passar por 4 verbos, o verbo que nós vamos falar sobre hoje é o verbo viver. Viver. Então, eu gostaria que você cravasse ele na sua mente e no seu coração. E nós vamos ver isso aqui no capítulo 1 de Atos, através do texto, ou do texto completo, que é do versículo 1 até o versículo 26. E como a gente fez para vocês entenderem ainda melhor esse texto? Nós repartimos ele em 4 partes, como se fosse realmente uma brincadeira do telefone sem fio. Como que ele funciona? A gente vai ser introduzido na brincadeira, vai ser introduzido naquilo que está sendo comentado ou compartilhado nesse texto. Depois, a gente vai receber a mensagem. Depois de receber a mensagem, a gente vai responder essa mensagem, ou vai ver como os apóstolos, os discípulos de Jesus responderam a essa mensagem, e depois a gente vai ver eles recomeçando, exatamente com a mensagem que eles receberam. Vai ser muito simples, vai ser muito rápido, e eu tenho certeza que hoje o Senhor falará ao seu coração. Afinal de contas, eu e você, juntos, somos uma igreja viva. Amém? Então vamos lá para a introdução, que é do versículo 1 ao versículo 5. Veja que interessante esse texto de Lucas. Ele está dizendo o seguinte: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas evidências infalíveis ou infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Bom, vamos parar aqui um pouquinho e só trazer uma explicação. Esse Teófilo é alguém muito importante dentro do Império Romano, para quem Lucas está escrevendo. Sim, alguns acreditavam que Teófilo poderia ser um codinome, um adnome. Tipo, olha, não quis dizer para quem realmente estava escrevendo e deu o nome de Teófilo, que significa aquele que ama a Deus ou aquele que é amado por Deus. Mas na verdade, na antiguidade, era muito raro que isso acontecesse e as pessoas dessem codinomes para escritas tão importantes. Lembre-se que o texto para ser escrito, ele era caríssimo, dispendioso, não era tão barato. E é por isso que os textos que nós temos da Sagrada Escritura sempre aproveitam cada espaço que eles podem ali. Pois bem, e aí, Lucas está mostrando para a gente uma coisa muito interessante, que não há uma diferença, não é um texto que está falando, olha, aqui nós vamos falar sobre a igreja, o evangelho falou sobre Jesus. Não, os 2 textos, essa é a parte do segundo compêndio, seria basicamente uma segunda temporada do evangelho de Lucas. Também está a falar do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por quê? Porque o contraste que Lucas traz, ele vai apresentar nesses 2 volumes, que não é uma diferença entre Jesus e a igreja, mas entre esses 2, os estágios do Senhor Jesus, como o mesmo Cristo. Sendo assim, ele vai mostrar que em Lucas, ele fez muitas coisas. Em Atos, ele ensinou como se fazer. Lembrando sempre que o texto de Atos está preenchido com a presença do Espírito Santo o tempo todo, mostrando para a gente que nós, como igreja viva, nós temos esperança para passar por esses dias, porque nós não passamos sozinho. O Senhor habita dentro de nós através do seu Santo Espírito. Ele ainda fala conosco, ele ainda age em nosso meio. Beleza.
Então, ele está dizendo, olha, eu coloquei lá no primeiro livro, e esse aqui é uma continuação daquilo que Jesus fez e começou a fazer através de nós. E é o interessante que então ele vai trazer que tudo isso que ele fez foi até ser recebido em cima, no céu. Por que é interessante isso demais no livro de Atos? Porque o livro de Atos é um livro histórico. É um livro que conta a história da igreja, o surgimento da história da igreja. Como a igreja primitiva surgiu, entendeu o evangelho de Jesus Cristo e continuou praticando e chegou até nós. E sabe por que isso é muito importante? Porque dos livros históricos, Atos é o único que não começa com a morte de alguém. O livro de Josué começa, meu servo Moisés morreu. Por isso agora é levantada uma nova liderança. O livro de Juízes começa dizendo que Josué morreu. Por isso abre espaço para uma nova liderança. Outros livros acontecem a mesma coisa. Por exemplo, no livro de 2 Samuel começa dizendo que Samuel morreu. E aí agora o espaço para uma nova liderança. O livro de 2 Reis começa dizendo que Acabe morreu e agora há espaço para um novo reinado. Mas o livro de Atos não começa dizendo que este rei do universo morreu, mas que está vivo e viverá para todo sempre. Aleluia! Demonstrando para a gente um novo começo, um começo diferente daquilo que o povo estava acostumado. Antes precisava se morrer para que tivesse um novo começo, uma nova esperança, mas agora não precisa disso, porque aquele que vive para todo sempre é aquele que caminha pela sua igreja e conduz ela. E o interessante, ele deu os mandamentos e deu pelo Espírito Santo. A igreja não é conduzida pela minha vontade como pastor. A igreja não é conduzida pela vontade dos obreiros, como obreiros da casa do Senhor. A igreja não é conduzida pela sua vontade como membro dela. Ela é conduzida pelo Espírito Santo do nosso Senhor. É Ele quem determina, é Ele quem faz. É Ele quem chama, é Ele quem escolhe. É Ele quem decide agir. É Ele, sempre será Ele. Isso é uma igreja viva. Uma igreja que vive mediante o Espírito Santo de Deus. Viverá para todos sempre, amém. E veja, ele disse, olha, os apóstolos Ele escolheu pelo Espírito Santo, mas foi Ele quem escolheu. Não foi alguém que chegou próximo, se aproximou e tentou alguma vantagem, algum tipo de situação. Não, nada disso. Nenhum daqueles homens que serviam ao Senhor Jesus e se tornaram apóstolos da igreja primitiva, nenhum deles foi por causa de favorzinho. Nenhum deles foi por causa de, ele é bonitinho demais ou ele é bonzinho demais. Todos eles foram escolhidos pelo Espírito Santo do Senhor, mostrando que a igreja permanece viva quando ela caminha sob a orientação divina. Beleza? E aí vai dizer o seguinte, teve muitas infalíveis provas disso. Por que ele coloca que teve muitas infalíveis provas? Porque até os dias de hoje, as pessoas querem dizer que Jesus não caminhou pela essa terra, que Ele não existiu, que não tem evidências físicas, arqueológicas para comprovar. É lógico, o maior material de escrito sobre Jesus de Nazaré está nos evangelhos. Agora, se tem outros documentos, temos outros documentos, mas hoje não é dia para entrar nisso. Mas o fato é que Lucas está dizendo o seguinte, eu sou historiador, eu não estou contando balela, não estou contando história da carochinha, eu estou contando coisa que é de verdade. E Lucas, por ser um discípulo de Paulo, ele provavelmente deve ter em mente aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, que é, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. E qual é essa palavra que Paulo está dando para a igreja de Coríntios? Ele está dizendo, Cristo sim ressuscitou, Ele está à destra de Deus Pai, e lá intercede por nós. E um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Veja que continua o texto e diz que, estando com eles, Jesus estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Uma coisa que é importante, vocês vão ver, na ligação dos verbos aqui, é que Jesus faz uma ordenança. Foi Ele quem escolheu,
E é Ele quem determina o que a gente faz. É Ele quem determina a nossa caminhada. É Ele quem determina as nossas escolhas. É Ele quem determina aquilo que a gente tem que ser como marido. É Ele quem determina como a gente tem que ser como esposa. É Ele quem determina como a gente é como obreiro. É Ele que determina como a gente é como irmão para o nosso irmão dentro da igreja. É Ele quem determina. Não são as vantagens do mundo que determinam. Não é a fama, não é o dinheiro, não é o poder. O que determina que a igreja segue é o Senhor da igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja, amém, amém. Então Ele determinou que eles não saíssem de Jerusalém. O povo, a igreja, precisava ter uma prova de obediência. Uma prova de resistência e obediência. Por quê? Parece uma mensagem simples, não saia de Jerusalém. Ah, eu vou ficar em Jerusalém, está tudo bem. Para mim está moleza ficar em Jerusalém. Aonde? Se o próprio Senhor deles tinha acabado de morrer na crucificação, ser crucificado, ser humilhado, maltratado, açoitado, como isso seria seguro para eles? Lembre-se que eles estão reunidos num quarto, com medo, quando Jesus morre. Mas teve que Jesus aparecer a eles. Fisicamente, num antropomorfismo, ou na verdade, como eu acredito, de verdade, carne mostrando-se ali, até que Tomé o toca. E não só Tomé o toca, mas os discípulos também o tocam. Então ele ressurge dos mortos verdadeiramente com o seu corpo, glorificado, mas ainda palpável. E aí ele diz, olha, vocês têm que permanecer em Jerusalém. Não parece ser algo complicado? Você olha e fala assim, eu vou ficar em Jerusalém para sofrer a mesma coisa que ele sofreu? Tô fora. Eu? Que isso, não vou fazer isso não. Mas o texto diz que ele determinou que eles ficassem em Jerusalém e que eles não saíssem de Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder do alto. Isso está lá no finalzinho do livro de Lucas, e aqui Lucas está reprisando no comecinho do livro de Atos. O que mostra para a gente uma coisa muito importante, irmãos, como igreja. Ali, eles serão batizados com o Espírito Santo. Eles vão receber o poder que advém do alto. O poder que virá sobre eles e dará a eles ousadia para poder pregar a mensagem do Evangelho. Uma mensagem que levaria eles a sofrer escárnios, levaria eles a sofrer até o martírio. Mas cheios do Espírito Santo, eles não teriam temor algum de falar do Senhor, seu Salvador. O que significa que nós, como igreja, vivendo o Evangelho de Cristo, não podemos ser limitados pelos temores lá de fora, porque o Espírito Santo ainda habita dentro de nós, e Ele ainda é a maior autoridade. O que mostra pra gente uma coisa importante: obediência é o lugar da bênção. E uma fé madura e ardente, uma convicção ardente, elas nos levam através do caminho da obediência a experimentar a divina convivência. Quando a gente caminha pelo caminho da obediência, a gente consegue experimentar a divina convivência. E agora o que é interessante é, vocês serão batizados pelo Espírito Santo e vocês darão continuidade à história. Significa que a história continua e nós fazemos parte dela. Que coisa maravilhosa. A história continua. A história não terminou na crucificação. A história não terminou na ressurreição. A história continuou através da vida dos discípulos de Jesus e alcançou um povo na cidade de Osasco que se reúne em nome dele nessa noite. A história continua e a gente faz parte dessa grande história. Bom, essa foi a introdução. E aí a gente vai ver eles recebendo a mensagem. Qual que é a mensagem? Está lá no versículo 6 ao versículo 11. Diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Olha que interessante. Qual é a pergunta deles? O Senhor vai fazer aquilo que a gente imagina que o Senhor vai fazer? O Senhor vai colocar Israel agora por cabeça e não mais por cauda? O Senhor vai colocar agora Israel no topo do mundo? Vai ser Israel quem vai mandar no mundo, e não mais Roma? É uma coisa interessante, porque essa é a expectativa deles, mas não era a vontade do Senhor. Não era esse o desejo do Senhor. Em tomar Roma, em tomar o poder político, mas sim tomar o poder
da vida e da morte que já pertencia a ele, mas de que nós era negado o acesso à vida eterna. É por isso que nós, então, mediante ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, seu ministério e sua vida, podemos confessá-lo como nosso Senhor e Salvador, porque a gente não tinha nada para fazer, para contribuir na nossa salvação, mas mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, mesmo sendo o pior da humanidade, Ele ainda assim nos amou, se entregou em nosso lugar e nos chamou para o reino da maravilhosa luz. Que coisa maravilhosa é esse Senhor que nós servimos. E aí, Jesus vai dizer para eles: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Uma questão muito interessante que a gente lida como igreja é que a gente sempre quer explicação. Qualquer coisa a gente quer explicação. Um filho adoeceu, Deus, por que está acontecendo? Aconteceu algum problema no trabalho? Deus, por que isso está acontecendo? A gente experimenta pouco do cuidado e da confiança, do que alguns teólogos vão dizer desse salto no escuro, na confiança de que o Senhor vai agarrar você. E a gente fica perguntando o tempo todo e, confesso a vocês, eu não sou diferente de vocês. Tem momentos que a aflição chega e a gente se pergunta, os salmistas fazem isso. Mas todas as vezes que você perguntar isso em oração, eu digo a você, por experiência própria, que é um momento onde a gente abre o nosso coração para receber a resposta dele. A resposta de que ele ainda cuida dos seus. Mesmo sem entender, a gente segue confiando. Então, os mistérios pertencem a Deus e não cabe a nós espreitá-los. São as coisas reveladas que nos pertencem e devemos nos contentar com elas. Olha que coisa interessante. Deus nos revelou muita coisa. Está aqui. Uma grande revelação. E a gente se preocupa pouco com essa revelação. Não seria mais correto da nossa parte dedicar a nossa vida a isso que já foi revelado? E esperar as coisas que serão reveladas no tempo oportuno, porque Ele disse que revelaria. E quanto tempo vai revelar os mistérios do Senhor? Talvez uma eternidade, mas a boa notícia é que nós teremos uma eternidade toda com Ele. Glória a Deus. Beleza, então ele diz, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Aqui é uma coisa muito interessante. Se o Espírito Santo descerá sobre o seu povo, ou os discípulos de Jesus, e assim eles serão testemunhas, significa que não ser testemunha, automaticamente é pessoa que não está cheia do Espírito Santo de Deus. Não adianta a gente entrar aqui, eu sou pentecostal como vocês, eu gosto do manto como vocês, mas não adianta nada para a nossa vida, a gente entrar aqui, cair um fogo que nos impacta, e sair daqui, a gente não falar de Jesus para uma pessoa, a nossa vida não ser referência para uma única pessoa. Eu recebi um testemunho de uma irmã da igreja sede, que eu achei isso maravilhoso. Uma amiga ou cliente dela veio nos visitar, exatamente pelo fato de que essa cliente dela frequenta o estabelecimento dela e é o único lugar que ela sente paz. É lá. E aí ela fez um questionamento. Por que é só aqui eu consigo sentir paz? Essa nossa irmã falou assim, porque eu tenho o Senhor Jesus Cristo como o meu Senhor. Veja, a gente tinha que ter mais experiências como essa. Mais momentos como esse que demonstram para a gente que o Senhor realmente está agindo em nosso favor, está agindo na nossa vida. Se a gente sai da igreja, não importa o culto como foi, se foi um culto de muito aprendizado, ou se foi um culto de muita euforia, muito pentecoste, não importa, se a gente sai da igreja e a gente não testemunha os benefícios do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito por nós, de nada está adiantando. Talvez a gente não fale tanto de Jesus porque a gente não está cheio dele. Então a gente precisa se encher dele. E ele diz, vocês vão receber virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. É uma promessa que ele faz e que ele cumpre. É algo que está disponível à igreja do Senhor. Ninguém aqui está impedido de ser cheio do Espírito Santo. Nessa noite, você pode sair transbordando do Espírito Santo, se assim você quiser. Basta apenas você se entregar a Ele. Só tem um jeito de você não sair cheio do Espírito Santo, de um culto como esse. Sabe como?
quando você fica cheio de você mesmo. E aí você não consegue ser cheio de outra coisa. Mas no culto a gente vem de verdade para entregar tudo que a gente tem, para a gente ficar vazio e ser cheio, totalmente em plenitude por Ele. E Ele diz, vocês vão ser minhas testemunhas. E é interessante que essas testemunhas não são apenas em Jerusalém. Porque Ele diz, olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mais uma vez, voltando à questão do Espírito Santo de Deus. Essa presença misteriosa de Jesus permeia toda a nossa história. Ele é anunciado como Rei e Senhor. E como uma progressiva, ele não é mais uma progressiva memória que está distante de alguém que morreu e a gente fala assim, lembra do fulano de tal? Lembra de ciclano? Como ele era usado? Como ele fazia? Não. O que ele está mostrando é que ele é como uma realidade viva e poderosa. Uma pessoa que continua a ser conhecida e amada. A quem obedecemos e amamos. Alguém que continua atuando no mundo real. O Espírito Santo não só atribuiria a esses homens e mulheres, porque tem mulheres aqui também, a salvação que Jesus havia alcançado através da sua morte e ressurreição, mas os impulsionaria para que proclamassem as boas novas dessa salvação pelo mundo inteiro. No primeiro século, se alguém era tido como rei, proclamado como rei, aclamado como rei, as pessoas saíam como testemunhas desse reinado para dizer, olha, nosso rei venceu, nós temos um rei, chegou um rei para a nossa nação, nós estamos salvos, nós não teremos problema, nós temos alguém para quem pedir ajuda, pedir socorro, alguém para nos conduzir. Significa que se nós somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, devemos sair por aí afora, mundo adiante, dizendo, nós temos um rei, nós temos alguém para pedir socorro, nós temos alguém que cuida da gente e nos orienta. E aí, essa questão Lucas coloca de propósito. Primeiro porque é um guia do livro de Atos. E se você quiser fazer isso, eu aconselho a você. Chega em casa hoje, senta lá na beira da cama, ou em algum lugar e lê o livro de Atos inteirinho. São poucos capítulos. E você vai ver que ele vai dar a descrição do livro de Atos. Porque o que vai acontecer com a igreja, ela inicia em Jerusalém. Depois ela vai para toda a Judéia. Depois ela alcança Samaria. E até lá no finalzinho do livro de Atos, ela potencialmente alcança os confins da terra, o desejo do apóstolo Paulo de chegar. Então Lucas não está só dizendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse que aconteceria, ele está comprovando que da maneira como ele disse que aconteceria, estava acontecendo, o que nos dá uma boa, mas uma boa esperança. A nossa vida não está como um barco à deriva. Nós temos um roteirista, nós temos alguém que escreve a nossa história, detalhe por detalhe, e ele não perde o controle dela jamais. Alguém que diz, vai acontecer assim, assim, assim e assim, e vai lá, e acontece. Mas era um grande desafio para a igreja do Senhor Jesus. Por que era um grande desafio? Porque Jerusalém era o lugar onde tinham matado o Senhor. Significa que a igreja de Jesus tinha que pregar para aqueles que tinham ofendido, maltratado, assassinado, crucificado o seu Senhor. Mas não é só ali que eles têm que pregar. Eles também têm que pregar aos seus iguais em toda a Judéia. Eles também têm que pregar aos seus diferentes, seus dispares, que é em Samaria. Então significa que eles têm que ir até os confins da terra. Sendo assim, a igreja do Senhor Jesus Cristo não olha a quem na hora de pregar. Não tem quem seja digno da palavra do Senhor. Se todos nós somos miseráveis pecadores, todos nós fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, então todos merecem essa chance de conhecer o nosso Senhor e Salvador. Tanto aqueles que nos ofenderam, tanto aqueles que nos maltrataram, tanto aqueles que são nossos iguais, nossos amigos, tanto aqueles que são diferentes da gente, tanto aqueles que a gente nem conhece, todos esses precisam receber a mensagem do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Na verdade, irmãos, o que a igreja com o tempo perdeu nesse telefone sem fio é a convicção de que o Evangelho
é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar o pão. Mais uma vez, pregar o Evangelho de Jesus, como a igreja que vive pelo Evangelho de Jesus Cristo, é um mendigo que diz a outro mendigo aonde encontrar o pão. Nós somos chamados para isso, para falar do nosso Senhor e Salvador. Que nossa vida, que a vida dessa igreja viva, seja um poderoso testemunho da benesse do nosso Senhor Jesus. Pois bem, e aí ele está falando que a salvação, ela tem que ser compartilhada. A salvação é dada para ser compartilhada. A gente não recebe nada do Senhor para segurar para a gente. Nenhum personagem bíblico recebeu algo do Senhor para ele somente, exclusivamente desfrutar. Dou um exemplo só para vocês, para a gente não demorar muito. José, do Egito. José, todos falam que José dormiu prisioneiro, aguentou várias coisas. A famosa frase dos coaches, né? Só vive o propósito aquele que aguenta o processo. Beleza. Só que tem um porém. Sabia que José, primeiro de tudo, nunca desejou esse cargo? O sonho que ele teve é uma espécie de visão, não é um anseio. Desde pequenininho, José fazia discursos imaginando ser governador. Desde pequenininho, José pegava seus irmãos e conduzia seus irmãos como um governante. Não, nada disso. Aquilo foi Deus mostrando para ele a realidade futura daquilo que aconteceria com ele, porque o Senhor ainda cuidaria da sua história até chegar esse momento. Mas uma coisa que é linda na história de José, sabe o que é? A sua consciência. A sua consciência é maravilhosa. Porque chega lá no finalzinho do livro de Gênesis, José, quando vai reencontrar com seus irmãos, ele não pega e fala assim: vocês, seus desgraçados, olha o que vocês fizeram comigo, vocês tentaram me matar, mas olha aqui, agora eu que vou matar vocês. Vocês me jogaram no poço, cavem um poço muito maior e joguem eles. Não. Porque a consciência de José era que o Senhor não tinha o tirado do seio da sua família para que ele desfrutasse da governança do Egito. A consciência de José era que o Senhor tinha levado ele para lá, para que ele pudesse ser bênção aos seus irmãos. Ele pudesse ser bênção para aqueles que maltrataram ele, para aqueles que venderam ele como escravo, para aqueles que quiseram matar ele. Sabe por quê? Porque o texto de Gênesis diz exatamente isso. Ele fala assim, não fiquem preocupados, não atemorizem o seu coração. Foi Deus quem me mandou para cá. Foi Deus quem me mandou para cá e me mandou para cá exatamente para eu poder salvar vocês, minha família e todo o povo. Significa que José não desfrutou da bênção de ser um governador sozinho. Na verdade, ele só foi um instrumento para que todo o povo do Senhor fosse guardado, fosse ali protegido, alimentado, para que a palavra do Senhor se cumprisse. Deus já tinha falado a Abraão que isso aconteceria, que os seus descendentes ficariam 400 anos no Egito. Mas Deus também tinha falado a Abraão, mas lembre-se que eu vou resgatá-los e vou fazer deles uma grande e poderosa nação. Então, salvação, meus irmãos, ela é dada para ser compartilhada. A gente não é salvo para a gente ficar com essa salvação só debaixo do nosso braço. Às vezes a gente é o único que serve ao Senhor Jesus Cristo na nossa casa. Às vezes a gente, ao invés de ser uma ponte para trazer os nossos familiares para a igreja, a gente vira um acusador. Que fica falando assim, você não vai para a igreja, você não faz não sei o quê, você não faz não sei o quê. Mas lembre-se mais uma vez, nós somos testemunhas. É o nosso agir, o nosso viver, que vai ser um convite para que as pessoas conheçam a esse Senhor que nós servimos de todo o nosso coração. Beleza? E aí, ele diz o seguinte, e quando dizia isso, Jesus estava falando com eles, vendo eles, os discípulos vendo Jesus, ele foi levado ou elevado às alturas. E aqui Lucas faz uma referência a um texto muito conhecido para a gente, como povo de Deus. Principalmente para a igreja primitiva, um texto muito, mas muito conhecido. O que nos dá indicação de continuidade. Nos dá indicação de que a igreja, então, poderia continuar as questões do ministério do Senhor Jesus Cristo através daquilo que ela viveria pela obediência. Por quê? Vocês lembram bem de uma história lá no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 2.
Elias sabe que vai ser elevado ao Senhor, e não só ele sabe, como um monte de gente sabe pelo texto. E aí ele chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, o que eu posso fazer para te abençoar? E aí Eliseu fala: olha, faz o seguinte, me dê a porção dobrada da tua unção. Eu quero fazer o dobro do que você fez. Por isso que Elias vira para Eliseu e fala assim: dura coisa me pediste. Porque a partir daquele momento, Elias acatando o pedido de Eliseu, não importava quantas coisas Elias fizesse, ainda assim, Elias seria no máximo a metade do homem que Eliseu se tornaria. Então, ele falou: olha, dura coisa você me pediu, mas olha o seguinte, se você ficar do meu lado, e se você me ver sendo elevado ao céu, então aí você vai poder receber essa benesse do Senhor, essa graça do Senhor. E aí Elias tenta fugir dele. Aí Elias vai para um lugar e fala assim: ó, fica aqui, não precisa ir não. Eliseu fala: não. A sua palavra é: eu preciso te ver, então eu preciso te obedecer. Aí ele fala assim: não, eu vou para outro lugar. Não vou ficar, eu vou com você. E no meio do caminho, então Elias é levado ao céu. E quando ele é levado ao céu, Eliseu pega a capa que estava no chão. E tem uma coisa interessante, todo mundo acha que a capa começou a descer devagarzinho assim e tal, e Eliseu pegou a capa no ar. Não, o texto está bem claro, a capa estava no chão já. Eliseu pega aquela capa no chão, e ele pega então, vai bater no Rio Jordão para ver o que acontece, porque ele precisava experimentar de alguns milagres. E diz o texto então, quando ele bate, o rio se abre, mostrando que o poder do Senhor continuava através da sua promessa. E aqui, o Senhor já tinha dito aos seus discípulos: vocês farão obras maiores e melhores do que o que eu fiz. E aqui, quando ele é levado ao céu, é um símbolo de que a igreja continua fazendo a obra do nosso Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Só que o que é interessante é como eles dizem: uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Lembre-se que o Senhor tinha sido revelado através de outros tipos de nuvem. Mas agora, aquilo que tinha sido usado para abrir os olhos, era usado para ocultar a imagem do Senhor aos olhos deles. Foi através de uma nuvem que o Senhor se revelou, pelo menos aos 3 discípulos mais chegados, quem ele verdadeiramente era. Pois de um lado tinha Elias, do outro lado tinha Moisés. E naquela imagem, ele estava com a imagem soberana de um Deus totalmente poderoso. Beleza, o texto continua dizendo: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Essa pergunta é interessantíssima, porque imagina o seguinte: olha a cena que aconteceu. Imaginem comigo, se você estivesse na mesma situação. Se você pegasse aqui e tivesse parado e acontecesse uma situação como essa, o que você ia ficar fazendo? O que você ia ficar olhando? Provavelmente eles estão lá de boca aberta, olhando para o céu. E aí esses 2 anjos chegam e perguntam: o que vocês estão olhando? Vocês não entenderam o que ele disse para vocês, não? Por que vocês estão parados, tentando entender o que está acontecendo? Vai e façam aquilo que ele ordenou. Por quê? Porque esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Vai e sai daqui e vai proclamar sobre esse Senhor, que ele foi levado ao céu, mas que ele tornará para buscar a sua igreja, ele tornará para buscar os seus. Os seguidores de Jesus então deveriam anunciar o que ele realizou em sua primeira vinda e chamar o povo para arrepender-se e crer, preparando-se para a sua segunda vinda. É isso que o povo de Deus faz. É isso que a gente faz. A gente declara o que o Senhor fez. E também declaramos que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, basicamente, imagine os anjos falando isso para os homens. Vocês pensam que o importante é reorganizar esse mundo? Mas ele estava os preparando para o próximo. O que importa não é o que acontece nesse mundo de espaço e tempo, mas sim onde vocês passarão a eternidade. Ele está indo para o céu e vocês têm que dizer às pessoas como elas podem encontrá-lo lá.
Então é isso que a igreja faz, é isso que a igreja que vive o Evangelho de Jesus Cristo faz. Ela sai anunciando para as pessoas que o nosso Deus sim está no céu. Ele foi elevado ao céu, se aceita a destra de Deus Pai, mas que lá Ele intercede por nós, como diz o texto de Romanos capítulo 8. E mais do que isso, um dia, todos aqueles que o confessarem, que acreditarem nele, que se entregarem, um dia o encontrarão lá também. Então, olha só que coisa interessante. Ele foi levado pela nuvem. Foi uma nuvem que o levou e que o entregou no seu lar, no seu local de origem. E veja o que o Novo Testamento diz para a gente. É também através de nuvem que ele retornará. O instrumento que foi usado para levá-lo é o instrumento que vai ser usado para trazê-lo de volta, ou para ele buscar a sua igreja. No livro de Marcos diz o seguinte: e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. O livro de Lucas diz: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e glória. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, é o texto de Apocalipse diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O que então Lucas está dizendo para a gente é que a carruagem real lhe foi enviada. A nuvem é a sua carruagem real, o seu automotivo ou o seu instrumento de locomoção celeste. Esse mesmo instrumento que levou em sua partida será o mesmo que o trará em sua segunda vinda. Pois bem, e aí a gente vai ver os discípulos de Jesus respondendo. E são poucos versículos esses aqui. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Veja que eles ouviram a mensagem. A mensagem foi entregue nesse telefone sem fio com interesse. E eles ouvindo a palavra que eles deveriam fazer, o que eles fizeram? Voltaram, obedeceram, voltaram para Jerusalém. E diz que eles estão ali, eles estavam a caminho de um sábado, dá quase 1 quilômetro de distância. E chegam ali, estão no cenáculo, no lugar onde eles vão ficar. Se eles ficaram 40 dias ali ouvindo ao Senhor Jesus Cristo, para chegar até a festa do Pentecoste, tem mais 10 dias, que são 50 dias depois da Páscoa. Só que tem uma coisa interessantíssima aqui. Tem um monte de gente, uma família reunida, pronto para dar problema. Prontinho para dar problema. E aqui eu destaquei só 2 exemplos para vocês. Por exemplo, está entre os discípulos, Mateus. Você lembra o que Mateus era? Mateus era um publicano. Alguém que cobrava imposto do povo judeu para dar dinheiro aos romanos. Alguém que provavelmente se aproveitava dessa situação e tinha se tornado inimigo escandaloso do próprio povo. Tinha se tornado então alguém que seria o seu algoz. Não eram amigos, mas tem um outro. Tem Simão o Zelote. Esse Simão o Zelote é um camarada que lutava contra o Império Romano, até de mão armada, para a tomada do poder. Significa nos dias de hoje que naquela mesa de oração e de comunhão, estava um camarada de extrema direita e um camarada de extrema esquerda. Como se a gente contextualizasse nos dias de hoje. Como é possível, depois do advento do WhatsApp, alguém que é de extrema esquerda se assentar com alguém de extrema direita e ter comunhão? Hoje em dia, pessoas brigaram com seus familiares por causa de política. Estão sem se falar há tempos. Tem gente que brigou já desde a eleição passada e não voltou a se falar ainda. E não pode tocar de jeito maneiro no assunto política. Pois é,
Mas na igreja do Senhor Jesus Cristo, não existe essa de ser de esquerda e de direita. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, todos se reúnem em prol de uma única, exclusiva pessoa, o Senhor da igreja. É somente no Evangelho de Jesus Cristo que pode reunir duas pessoas tão antagônicas assim, que pensam tão diferentes assim, mas que se unem através de um único, exclusivo pensamento. Qual o pensamento? Nós não éramos dignos, mas foi o Senhor quem nos resgatou. Era uma turma que dava para dar problema a qualquer momento. Era só os irmãos de Jesus. A família de Jesus exigia uma posição mais elevada, para começar a ter confusão, uma posição de exclusividade, coisa que eles não fazem. Era só os discípulos voltar, olhar para Pedro e falar assim: você falou que não ia abandonar o mestre, né? Você não era o machão? Você não era o corajoso? Cadê você que negou ao Senhor Jesus? Poderia ser então que Pedro, para sair dessa culpa, falasse assim: culpa minha? Foi João que me levou lá para a casa do sumo sacerdote. Foi por culpa dele que eu neguei. Então as pessoas começassem a passar o problema delas uma para as outras. Mas isso não acontece na igreja de Jesus Cristo, porque agora já não há mais o desejo de um ser maior do que o outro, porque eles compreenderam que maior é o que serve e que eles estão unidos por uma única, exclusiva pessoa, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso que a igreja é. É isso que nós somos. Um povo diferente. Um povo complicado muitas vezes. Mas é nesse milagre que chamamos igreja, que branco e preto se dão as mãos e se chamam de irmãos, que rico e pobre se abraçam e ninguém inveja a posição do outro e se chamam de irmãos. É na igreja onde pessoas que são, por exemplo, anônimas, se dão as mãos com pessoas que são famosas e ainda se chamam de irmãos, porque na igreja só uma única pessoa importa, é o Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Isso, meus irmãos, é viver o Evangelho. Todos eles, por mais diferentes que fossem, estavam perseverando unanimemente em oração e súplica. Coisa que nós como igreja precisamos retornar a fazer. Perseverar na oração, na súplica, na adoração. Beleza. E aí, a igreja vai nos mostrar então, nos ensinar, como membros de um mesmo corpo, que não basta termos fé no Senhor. Olha que afirmação interessante. Precisamos ter fé uns nos outros. Adorar em união é o que nos prepara para o trabalho que temos pela frente. Se eles não perseverassem em oração, jamais alcançariam a Judéia, Samaria, os confins da terra e tampouco Jerusalém. Mas porque perseveraram em oração, nós também fomos alcançados por essa graça. Porque eles perseveraram em oração lá atrás, chegou a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus num país considerado esquecido, chamado Brasil. Foi por causa da perseverança da oração dos antigos, é que o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado numa cidade que não era cidade, mas que hoje se chama Osasco. Foi por conta da perseverança dos antigos que essa mensagem alcançou um bairro chamado Baronesa. Foi por causa da perseverança dos antigos em oração, em súplicas e em adoração, que hoje nós estamos reunidos aqui para louvar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Perseverar em oração, irmãos, é o que nos prepara para o trabalho que nós vamos ter à frente. E aqui a gente vai ter um exemplo. Eu vou passar bem rapidamente, o texto é grande, mas eu queria passar bem rapidamente com vocês nesse texto. Por quê? Porque nesse texto a gente vai ver 3 ações diferentes que nós como igreja precisamos ter. Nós vamos ver que eles vão se basear nas Escrituras, eles terão uma decisão pelo bom senso, e depois a decisão será confirmada através da oração. E é assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa medir a sua vivência e convivência.
através da Sagrada Escritura, do bom senso e da oração. Porque, mais uma vez, nós não somos donos da igreja. Nós somos servos fiéis daquele que detém o trono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. O nosso Senhor. Por isso a gente caminha com essas três coisas como igreja. Nossas decisões têm que ser pautadas nas Escrituras, no bom senso e na oração. Veja uma coisa interessante. Às vezes a gente toma algumas decisões que elas não estão pautadas em nenhum dos três. Vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que decide por vontade própria, por falta de bom senso às vezes, por não conhecer as Escrituras e por não orar. Tem gente que decide abandonar os caminhos da fé. É um exemplo. E essa pessoa que decide, então, abandonar os caminhos da fé, mesmo que seja, vou ver só o que o mundo tem para oferecer rapidinho e tal, e depois eu volto. Não é uma decisão pautada em nenhuma das três coisas que, como igreja, a gente decide a nossa vida. Tá, pastor, mas e se eu quiser fazer isso? Problema é meu. Problema verdadeiramente é seu. Mas não se esqueça de uma coisa. É somente como igreja que nós teremos acesso à vida eterna. É somente como igreja, tendo comunhão, tendo essa fraternidade de mãos dadas, é que a gente tem acesso à vida eterna. O céu é um lugar que ninguém entra sem dar as mãos. O céu só se entra de mãos dadas. Ser igreja é um grande privilégio que o Senhor nos dá, a todos nós. Por isso nossas decisões são sempre pautadas nas Escrituras, no bom senso e na oração. Que coisa interessante que eles vão fazer. Eles vão decidir agora quem vai ser o substituto de Judas. Pedro vai se levantar e vai dar uma declaração das Escrituras, citando alguns salmos. E vai dizer, olha, é importante que a gente escolha alguém. Então eles vão decidir orar, pedindo ao Senhor, para ver quem deveria ser. E nessa oração lhes é apontado Matias. Algumas pessoas dizem, olha, Matias não foi apóstolo. Apóstolo foi Paulo, porque você não tem nenhuma história de Matias. Você não tem nenhum escrito de Matias, você não tem outras histórias contando sobre os feitos de Matias. Mas e o que isso importa? Aqui fica uma grande lição para a igreja. A igreja é feita em sua maioria por anônimos e não por famosos. A igreja continua caminhando, a igreja continua prosseguindo, porque ela é sustentada exatamente no ombro de anônimos. Isso significa que nessa vida que vivemos, nós emprestamos nossos ombros, mesmo que o nosso nome não seja lembrado nessa terra, mesmo que o nosso nome não seja exaltado entre os homens, mesmo que a gente não vive glorificado, ainda assim a gente tem uma grande bênção. Nós podemos carregar o Evangelho de Jesus Cristo em nossos ombros. E um dia, que esse dia chegue logo, nós receberemos o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente pode ser anônimo nessa terra, sofrer vivendo o Evangelho, mas viver ele em sua inteireza é a melhor decisão que a gente pode tomar. Não existe vida que vale a pena ser vivida longe do Senhor Jesus. Aqui nós vemos o Espírito Santo conduzindo os apóstolos. Não vai ser Jesus quem vai escolher diretamente, como tinha escolhido anteriormente, mas vai usá-los para escolher o próximo apóstolo. Uma clara demonstração de que a vida continua, a missão ainda continua. Então, o que eu gostaria de trazer ao seu coração nessa noite, depois dessa explicação, por cima desse texto, é que Jesus já foi anunciado e entronizado como verdadeiro rei do mundo. Um dia, esse reino finalmente completo chegará. Mas até lá, nós temos um grande trabalho a fazer. Nós temos um grande trabalho a fazer. É por isso que nós precisamos, como igreja viva, aprender a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Sem nenhuma mensagem corrompida, sem nenhuma informação deturpada. Viver o Evangelho de Jesus é isso. É a gente conseguir se assentar à mesa com aqueles que são diferentes da gente. Na igreja, a gente tem comunhão com gente de todo tipo. Gente de todas as matizes. Gente de todas as regiões. É na igreja
que a gente, como um só povo, comece a experimentar daquilo que viveremos em completude no céu, quando todos os povos, línguas e nações confessarão que só Jesus Cristo é o Senhor. Na igreja a gente convive não por aquilo que o outro faz, não por aquilo que o outro é, mas por aquilo que o nosso Senhor é, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele nos ordena a ser. Na igreja a gente convive com gente diferente, complicada. Até corintiano a gente convive. De repente a igreja ficou pentecostal, aleluia. Na igreja a gente convive com todo tipo de gente. E sabe por que a gente não pode ser um empecilho para as pessoas dentro da igreja? Porque a gente é um povo difícil. Eu sou difícil. Eu sou complicado. Talvez eu possa dizer como Paulo, que eu sou o mais dos miseráveis dos pecadores. Mas eu permaneço na igreja. Eu ainda acredito na igreja. Ainda sei que o Senhor vai usar muito esta igreja. Porque é na igreja que eu me sinto amado mesmo sendo quem eu sou. É na igreja que eu tenho utilidade para servir num reino muito maior do que eu. Muito maior do que essa realidade presente. É somente sendo igreja e sendo uma igreja viva que a gente tem uma oportunidade de experimentar de uma vida completa, uma vida abundante. Então, nessa noite, eu gostaria que você voltasse o seu coração, mais uma vez, para uma verdade. Nós precisamos viver o Evangelho de Jesus Cristo. Esse será nosso primeiro verbo de uma igreja viva. Todas as vezes, então, que vocês falarem, somos uma igreja viva, vocês sabem o porquê vocês estão dizendo isso. Somos uma igreja viva, porque vivemos o Evangelho de Jesus Cristo. Gostaria que vocês se colocassem de pé, por gentileza.